E o que Deus me trouxe como palavra nessa noite foi a respeito da oração, né? E nós queremos falar sobre isso. Então, gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 16, a minha base é o versículo 17, mas nós vamos ler esses 3 versículos, mas a base que nós vamos ter hoje é o versículo 17. Se você encontrou, glória a Deus. Nós também temos ele aí na tela. Diz assim: alegre-se sempre, orem continuamente. E um outro estão orem sem cessar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa vontade é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua bondade que nos dá vida, e aí podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E pela tua misericórdia, Senhor, tu ainda tem planos para nós, e nós vamos, ó Deus, viver debaixo dessa misericórdia e dessa bênção que temos. Porque quando falamos contigo, a tua palavra diz que tu nos escuta e tem ouvidos, Senhor, inclinado para nós. Aqui estão os teus servos, vieram dos seus lares, ó Deus, hoje é um dia que dedicamos a ti, mas tu conheces cada coração, e eu te peço que nesta hora aconteça um grande milagre. Senhor, a tua presença é que faz o milagre, o teu poder, através da tua palavra, vai gerar fé no nosso coração. Então que essa fé, Senhor, seja também movida em cada coração aqui presente, e possamos ver os resultados em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Se eu fosse dar um tema, se a gente gosta de dar tema, né? Se eu fosse dar, não, dê um tema. Tenha direcionamento através da oração. Tenha direcionamento através da oração. É uma das coisas que nós precisamos muito hoje, é ter direcionamento daquilo que vamos fazer, realizar, e pedimos a Deus. Nós sabemos que nós temos muitos sonhos, muitos objetivos, e até também algumas preocupações, e às vezes até a preocupação que são enormes, mas nós precisamos entender esse poder da oração, essa arma poderosa que é o falar com Deus. O que é orar? É falar com Deus, a maneira pela qual Deus nos dá condições para nós chegarmos à sua presença. Ele já fez tudo por você, ele já fez tudo por nós, ele já nos encontrou através da busca que ele fez a Adão. Ele buscou a humanidade ali para que o homem não se afastasse, não tivesse se sentindo isolado. Uma das coisas terríveis é sentirmos isolados, sentirmos abandonados, até por causa, entendemos que o motivo fomos nós. E esse isolamento nós provocamos. E nós não estamos falando isso, estamos falando em relação ao próprio, primeiro, a esse homem que foi chamado Adão. Sabemos também o significado da humanidade, mas esse homem que se afastou de Deus. Então Deus não deixou ele isolado. A palavra de Deus diz que ele foi a presença de Deus se manifestava toda entardecer. Isso é muito legal. Todo entardecer, Deus falava com o homem, conversava, e naquela tarde, né, aquela tarde triste para o homem, Deus não mudou o seu projeto de conversar com o homem. Por isso é muito importante, porque Deus conversava com o homem, mas Deus quer que o homem converse com ele. E então, Deus é nosso, esse amor celestial, ele quer nos ouvir, quer ouvir você. Ele quer ouvir o que você precisa. Mas isso nos dá condições através hoje de Jesus Cristo. O que Deus fez, hoje nós estamos no tempo da graça, não estamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Claro que o Antigo Testamento é sombra daquilo que viria, hoje é o tempo da graça. Jesus é a representação de tudo que se falava no Antigo Testamento, é o Cordeiro, é a presença de Deus, é o Filho de Deus, é o Verbo vivo, que nos trouxe a presença dele. E creio que se você está aqui, a maioria já encontrou Jesus, já teve um encontro com Jesus. Esse encontro fez um diferencial muito grande. Isso nos dá certeza de céu, isso nos dá confiança para correr esse percurso que todos nós temos. E esse percurso é onde nós queremos falar hoje a necessidade de nós estarmos orando, estarmos falando com Deus. A Bíblia diz no texto que lemos, orai sem cessar. Então parece que há um imperativo nisto, porque
há uma necessidade, quando a gente fala de oração, a ideia sempre que temos é que devemos nos assentar ou nos ajoelharmos, não que esteja errado isso. Isso é uma maneira de falar com Deus. Mas o que o Senhor diz nessa palavra, orar sem cessar, é buscarmos os momentos que estamos na nossa vida, nesse percurso, falarmos com Deus e sempre estarmos direcionando a Ele as nossas necessidades. Falando com Ele daquilo que é preocupação do dia a dia. Pode ver como isso acontece, quer ver uma realidade? Quando acordamos, nós já preparamos aquele café, ou a esposa, alguém, bota a mesa, os filhos, quem tem filhos, já tomam o café, ou se você mora sozinho, você prepara o café, e se você tem essa visão de Deus na sua vida, você já coloca uma oração. Você já fala com Deus o seguinte: Senhor, eu vou sair, guarda-me. Isso é orar numa sequência de oportunidades que nós temos e colocar Deus toda hora, a cada minuto na nossa vida. Então, orar sem cessar é você participar as suas necessidades a Deus e falar com Ele, dizendo: eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Totalmente, eu preciso da Tua proteção. Vai resolver alguma coisa no trabalho? A gente fala com Deus: olha, eu não me ajoelhei. Olha, eu não fechei os olhos. Eu estou no trabalho e vou falar com Deus. Então, posso falar com Deus porque Ele tem um atributo que o Deus Filho também tem, que é Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo também tem, são um nas atividades com o homem, mostrando o seu poder, a sua manifestação e a sua presença. Então, eu posso também colocar no trabalho a minha necessidade, as minhas decisões. Às vezes eu quero decidir alguma coisa. Quantas pessoas precisam decidir situações sérias, e aí, ele entendendo o que a palavra de Deus está falando, ele não vai tomar decisão sozinho. Ele precisa saber se Deus está no negócio. Ele precisa saber se Deus vai dar o aprovo. Eu preciso ter essa direção do Senhor. Então, quando a palavra diz ore sem cessar, ele está falando, tenha uma comunicação direta com Deus sempre que você precisar. Você entende isso? Orar sem cessar, quando fala, então vou ter que parar, eu não tenho, o meu tempo é curto. Quem disse que você, claro que você precisa saber ter mordomia do tempo, é um outro assunto que não vamos nos aprofundar, mas a mordomia do tempo é algo importante. Mas você pode colocar diante do Senhor as suas necessidades, aquilo que você precisa. Por isso, essa oração vai te dar direcionamento. Olha o que fala Filipenses, nós temos aí Filipenses 4, no versículo 6 a 7. Ela vai colocar para nós podermos acompanhar. Filipenses 4, versículo 6. Amém. Glória a Deus. Olha que a palavra de Deus, um texto bem conhecido, mas assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, olha o que ele vai falar, por meio da oração, por meio dessa comunicação, por meio desse papo, para a gente botar na nossa linguagem, por meio dessa conversa com Deus e súplica, porque você vai conversar com Deus, de repente a sua conversa precisa ser mais aprofundada. Essa conversa precisa ter uma necessidade, então pode ter súplica, pode ter clamor, pode ter choro. Então nessa conversa, às vezes quando conversamos com uma pessoa, estamos com necessidade, estamos aflitos, às vezes não vê uma lágrima nos olhos, é porque a aflição do coração daquela pessoa está gerando nela um emocional que mexeu com as suas lágrimas. E ela não conseguiu segurar. Então, nesse momento, o teu Deus, o nosso Deus, ele entende as tuas emoções. Não fique preocupado de fazer o seu momento de súplica a ele. Às vezes até de choro, de clamor. Porque a palavra de Deus diz, coloque por meio da oração e súplica tudo diante dele. Com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Há uma música que diz, vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração, eu creio no da oração. É isso que Deus quer, que você creia nisso, é uma atividade que você precisa fazer. As pessoas têm, às vezes, dificuldade de orar. É enquanto o Senhor está dizendo para você nessa noite, ore sem cessar.
fale comigo, sou teu amigo. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o Salmo 102, versículo 17. Diz assim o Salmo 102, versículo 17. Ele se voltará, na minha tradução, né? Mas pode deixar essa. Ele se voltará para a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Olha, a sua oração não é desprezada. Tem pessoas que falam com Deus e não estão tão bem consigo mesmo, e quando fala com Deus, acha que Deus não está escutando. Às vezes acha que Deus não está escutando porque a resposta ainda não chegou. E Deus sempre fala para nós, através da sua palavra, que tem um tempo para todas as coisas. E às vezes você está esperando, mas saiba que o Senhor, Ele ouve aquele que se sente até desamparado. Você não está desamparado. Deus está te vendo. Amém, amados? Glória a Deus. Lucas 18, versículo 2. Ele fala sobre uma parábola, mostrando que deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha, uma coisa que a gente sabe, que sem intercessor, quem é intercessor, ele consegue, é uma característica do intercessor, tá? Ele começa a acostumar a orar, ele começa a 2 minutos. Parece que depois de 2 minutos, para quem não é intercessor, vamos voltar no normal. Aí parece que não tem mais nada. Ele começa a orar, vou orar. Aí começa a orar, ora, meu pai, minha mãe, isso, aquilo, que daqui a pouco acabou. Aí quando vê, orou 1 minuto. 1 minuto acabou tudo. Mas é normal, não se assuste. Mas se você continuar orando, aí você daqui a pouco, esses 1 minuto, você deu, o Espírito Santo, ele vai te ajudando nessa oração. Aí daqui a pouco ele faz você lembrar de pessoas. Não vai ficar só na família. Aí você vai orar pela igreja, vai orar pelo seu familiar, vai orar para aquele familiar que está precisando de libertação. Olha, aí você vê 5 minutos. E assim vai sendo o processo. E o intercessor, quando ele ora, já está no normal, irmão, ele ora 1 hora. Olha, eu estou dizendo a verdade para você. O intercessor, a pessoa que está acostumada a orar, ele começa, quando ele para, já passou 2 horas, nem senti. É o contrário. Quando ele ora 1 hora, ele fala, nem senti, Senhor. Porque ele já está tão acostumado a orar. Mas a palavra de Deus diz que você, mesmo que não se sinta um intercessor, que você não deve desanimar. Que você não deve parar. E esse texto vai falar disso, de alguém que está suplicando, está clamando a Deus, e ela não desiste. Diante de toda a dificuldade, ela não desiste, diante de todos os empecilhos, porque nem todas as vezes que você vai orar, vai ter facilidade. Nem todas as vezes que você vai orar, você vai ver logo a porta aberta. Nem todas as vezes que você começa a orar, a resposta chega. A palavra de Deus diz que uma vez Daniel foi orar e demorou 21 dias. Mas ele não parou de orar. Esse texto não é de Daniel, mas fala dessa senhora. Vamos ler aí. Eu quero que você participe um pouco. Sabe, domingo eu faço isso? Lucas 18, versículo 2. E assim, dizendo vamos ler, você acompanha. Havia numa cidade um certo juiz. Olha essa história, essa parábola. Que nem a Deus temia. Olha o detalhe, vai prestando atenção. E nem respeitava o homem. Então ele não tinha nenhuma relação com Deus, não tinha nenhum temor, mas também não tinha nenhum respeito às pessoas. Era um juiz, a parábola diz assim. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Então mostra que ela tinha um problema sério. Alguém estava lhe prejudicando. E por algum tempo não quis atendê-la, o juiz. Mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, olha, ele está dizendo, não tema a Deus, nem respeite os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazê-la justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. Vamos até versículo 8. E disse o Senhor, agora Jesus, ao explicar essa parábola, dessa mulher que tem uma necessidade, tem um problema sério, ela precisou ir à justiça, mas só que o nível do problema tornou-se maior.
porque o juiz que não temia Deus e nem respeitava pessoas, então ele falou, não estou nem aí, tipo assim, não estou nem aí com o problema dela. Eu acho que não tem direito, eu não vou dar, não quero saber, e ela tendo direito. É tipo assim, não respeitava as ideias ou mesmo a dificuldade dela, mesmo estando certa. Mas ela, de tanto insistir, de tanto pedir, de não desistir, preste atenção nisso, é um ensinamento para nós nessa noite, de não desistir do seu propósito, daquilo que ela precisava, mesmo sendo viúva, sabe o que ela está dizendo aqui? Ela não tinha um marido para defendê-la, um homem para conversar com esse juiz, uma voz forte, por mais que haja todo esse feminismo aí, né? Mas a presença do homem faz falta, muitas vezes vai fazer falta, né? Não é que as mulheres não saibam resolver, viu, mulheres? Fique tranquila, respeito vocês, sei que vocês sabem fazer muitas coisas, ainda mais hoje em dia, né, nessa nossa sociedade, mas imagina essa mulher sozinha, viúva, e ela não tinha ninguém, não diz que ela tenha filho, não fala, porque o filho, o problema, a ajuda do filho era essa. Você imagina, vocês vão ver um rapaz aqui de verde, ali, ó, fique em pé, Guilherme, olha o tamanho dele. Pode sentar. Guilherme, quando eu conheci, estava brincando com o Guilherme, quando eu te conheci, tu era um garotinho, agora eu tenho que falar com vocês assim, todos os três. Então, o filho na presença da família traz um respeito, né? Imagina um garoto desse tamanho aí falar, poxa, eu vim aqui, ela não vai desrespeitar, mas uma posição masculina. Mas ela não tinha nada, mas ela não desistiu. Ela ia lá. E o juiz, de repente, falou, espera aí sentada. E ela foi esperando, mas ela não desistia. Ela ia, vinha, embora, voltava. A palavra de Deus diz, e por ver essa insistência dessa mulher, mesmo sozinha, viúva, porque estava ali, essa é a atenção de falarmos viúva, sozinha, ela insistiu, esse homem falou, eu não temo a Deus. Olha o que ele fala, a parábola diz, eu não temo a Deus, nem respeito os homens, mas esta mulher está insistindo tanto, eu já estou cansado de vê-la me pedir algo que eu não queria atendê-la, mas a sua insistência já está me incomodando. Para eu me ver livre dela, eu vou atendê-la. Aí o Senhor diz assim, ouvi o que diz o injusto juiz, vamos 7, e Deus, agora só, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Sabe quem está falando? De nós. E hoje nós somos seus discípulos, amém? Que clamam a Ele de dia e de noite, ora aí, orai sem cessar. Então, como é isso? Certamente, para o nosso momento hoje, quando você lembra, você tá para pegar o ônibus, você lembra, Senhor, tem misericórdia. É só orar sem cessar. Senhor, tem misericórdia da minha causa. Daqui a pouco você pegou o ônibus, está conversando, foi para o restaurante, comeu com um amigo, tal. Daqui a pouco você está ali lembrando, Senhor, a minha causa, está batendo a porta. Isso é orar sem cessar. É toda vez que você lembra, coloca de seu dia e noite. Às vezes você deitou, está deitado. Quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós? E a gente às vezes está na cama, está deitado e o travesseiro está nos escutando. Os travesseiros já te escutou bastante. Se os travesseiros falassem, não é verdade? Ele disse, esse homem clama muito, essa mulher clama muito. Mas ele não fala, graças a Deus. Mas está ali, a gente está, Senhor, e às vezes a lágrima vai lá no travesseiro. Senhor, a minha causa, de dia e de noite. O Senhor está falando, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Olha o que está falando. Às vezes Deus está demorando, porque Ele sabe o que Ele está preparando. É diferente, não é que Deus não se importe com você. Ainda que seja tardio, às vezes o não, ainda Deus está esperando, porque há uma situação que precisa ser resolvida, que você não está vendo, mas que Deus já está limpando, acertando, tirando ali as situações difíceis, para que você já entre na bênção. E aí vai o versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Sabe o que ele estava dizendo? Será que vai encontrar pessoas que têm perseverança? Sabe o que o Senhor está falando hoje? Ele quer ver em você perseverança naquilo que você está pedindo a Ele. Por que você parou?
É isso que o Senhor está falando. Por que você parou de pedir? Eu não sou um juiz injusto. Está tardio? Saiba que eu estou cuidando de você. Eu estou ajeitando o caminho. Eu estou à frente. Você está caminhando, mas eu estou à frente, ajeitando tudo para você. Mas não pare de orar. Não pare de falar. Porque você sabe, a palavra de Deus diz no Salmo 91, que diz o seguinte, que ele vai dar ordem a anjo, não é isso? Ele vai dar ordem. Muitas vezes as nossas orações estão movimentando o céu ao nosso favor. E Deus já deu ordem a anjo ao nosso respeito. E o anjo está com a espada na mão, está guerreando. Você não está vendo? Ah, pastor, me dá a base. Eu te dou, Daniel. Ele estava orando, ele estava clamando, ele estava pedindo a Deus, estava intercedendo. A resposta veio, mas não chegou a ele logo. A resposta já tinha saído do céu, mas não chegou a ele. Então ele passou um dia e falou, Deus não me respondeu. Mas sabe quantos dias foram para a resposta? 21 dias. Isso é persistência, perseverar. Enquanto eu não receber, eu não paro de orar. Isso está falando. Enquanto eu não receber. Mas, pastor, já está demorando. Mas continue orando. É isso que o senhor falou. É isso que o senhor está falando. Continue orando, que a resposta já está chegando. Irmãos, eu estou vendo o mover de Deus nesses dias no nosso meio. E eu não duvido nada. E declaro por fé que alguns já vão receber resposta hoje. Porque eu estou admirado, sim, amado, para a honra e glória do Senhor. E eu vou testificar durante a semana toda e domingo que vem eu vou falar a vocês. Porque eu estou tão admirado de não estar com dor no ombro que eu estou assustado. Eu estou assustado. Porque eu não fazia isso, irmão. Deus sabe. Ontem eu não estava fazendo isso. Ficava, ai. Então, eu creio que quando eu estou liberando essa palavra de Deus para nós, o Senhor já está liberando a tua resposta agora. Fala, Senhor, eu creio. Senhor, eu tomo posse. Eu não vou parar de orar. Deus vai encontrar pessoas que vão estar nesse propósito, amém? Eu quero deixar com vocês 3 exemplos, né? Que através da oração Deus vai te revelar. Como Deus revela através da oração. O que Deus faz através da oração quando nós oramos? Através da oração, Deus vai te revelar coisas profundas e ocultas que trazem perigo para a sua vida. Olha só, através da oração, Deus vai trazer revelações, vai trazer entendimento de coisas profundas e ocultas que trazem perigo para a sua vida. E às vezes a gente não sabe, mas como é isso, pastor? Essa comunhão, a presença, gente, presença. Quantas pessoas, quantos cristãos estão perdendo isso? Estão envolvendo, irmãos, é muito bom entretenimento. Nós gostamos, mas é muito melhor presença. Nós não podemos ficar igreja só de entretenimento, porque a presença está aqui querendo se manifestar, querendo curar, querendo trazer direcionamento, e as pessoas estão preocupadas com outra coisa. Mas eu creio que você gosta de presença, amém? Então, olha que Daniel 2, vamos lá em Daniel 2. Eu acho que esse texto você nem vai precisar abrir, porque nós vamos fazer uma referência, né? Não vamos ler. Mas eu vou abrir aqui, que eu não vou te dar um versículo, depois eu te dou o versículo. Olha bem, em Daniel 2 vai falar do sonho de Nabucodonosor. Esse jovem foi levado, né, um jovem adulto, ele foi levado para a Babilônia. Mas lá ele mostrou a sua identidade, ele sabia quem ele era, e isso agradou a Deus. E Deus deu uma sabedoria a Daniel, deu também conhecimento aos seus amigos, né? Mas Daniel recebeu um dom excelente e com isso ele começou a trabalhar lá no reinado. Esses 4 jovens tornou sábios, homens sábios lá. Mas tudo bem, aconteceu um fato no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, aconteceu um fato. A Bíblia vai falar aqui que ele vai convocar todos os sábios, encantadores, feiticeiros, todos, a Babilônia, né? Então vai chamar todo mundo. E Daniel está envolvido nisso, porque ele foi considerado um jovem sábio.
Então está considerado dentro desse grupo de pessoas que tem um conhecimento assim extraordinário para ele, porque eles conseguem mover no campo espiritual, eles conseguem mexer no campo espiritual, eles conseguem entender certas coisas. Então tem aqui feiticeiros, só que na área espiritual da maldade, nós entendemos isso. Mas tem aqui essas pessoas. Ele teve aqui a palavra de Deus, ele teve um sonho, mas ele não contou o sonho. Ele não contou o sonho, imagina, ele queria a revelação do sonho, ele queria o conhecimento desse sonho, e a Bíblia diz que ele não conta o sonho. E aí eles pediram, né? Eles pediram, olha, o rei, fala o sonho para nós, que nós vamos contar. Ele falou assim, olha, vocês estão querendo me passar para trás. Se não resolver essa situação, eu vou dar cabo disso. Me traz a resposta do meu sonho, me traz o que aconteceu, e eu quero que você me fale. E aí ele diz assim, olha o versículo 8, já descobri, não, versículo 7. Conte o rei o sonho a seu servo e nós interpretaremos. E ele diz, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabe da minha decisão. Se não contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Ele diz, vai ter sentença para todos os sábios da Babilônia. E Daniel estava envolvido nisso. Quando ele viu que os caras não iam dar resposta, ele mandou, a sentença é essa, manda matar todo mundo. Quando Daniel soube disso, ele com muito respeito, a Bíblia vai mostrar isso, com jeito, chegou para a pessoa que estava com a ordem e disse, o que está acontecendo? Está acontecendo isso aqui. Está acontecendo a situação, o rei sonhou, ele quer descobrir qual o sonho, quer que as pessoas falem para ele, mas ele não quer contar. E aí o que acontece? Como vai ser isso? O rei está irritado, está furioso, ordenou a execução de todos os sábios e você está nessa. Aí ele falou assim, faz o seguinte, fala com o rei e nos dá um tempo. Dá um tempo para a gente que nós vamos resolver essa situação. E aí diz aqui no versículo 16, diante disso Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Então, ele falou com esse responsável, ele foi lá e agora ele pôde chegar ao rei, ele tinha entrada, falou, rei, dá um tempo para a gente, que a gente vai colocar diante de Deus. Ele pensando, mas olha o que ele vai fazer. Ele vai chamar os amigos dele. Olha um detalhe desse momento de oração. Ele vai chamar os amigos dele e vai orar. Aqui no versículo, vou dar, para ver se você pode colocar, para o pessoal ver, versículo 17. Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Ele pediu que rogassem, quer dizer, que orassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados, como os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus. Através da oração, nós não vamos pegar todo o texto, e eu quero só mostrar esse momento. Deus vai mostrar o oculto, o profundo e o oculto. Ele vai falar isso na própria palavra de agradecimento. Diz assim, louvado seja o nome de Deus para todos sempre, versículo 20. E a sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas, as estações, destrona reis e o estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Vamos ler até o final. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Sabe, essa oração, ele pôde entender o que estava escondido, o que estava no sonho do rei, e pôde trazer o conhecimento e a revelação. E aqui, através da oração. E que isso nos serve para os dias de hoje. Porque eu não posso ficar no passado. Se eu ficar na história, ele não tem vida prática nisso. É uma experiência dele. Mas o que me serve isso para hoje? Quando eu oro, Deus mostra o que está escondido, o que está te atrapalhando, quem se levantou contra você e está sorrindo para você, está com a palavra de maldição, está tramando contra a sua família, contra o seu casamento, contra o seu filho.
preparando situações que vocês não sabem. Às vezes você está aqui colocando diante de Deus e Deus fala, ora, porque teu filho está em perigo. E qual é o perigo? Já estão oferecendo drogas a ele, está escondido isso. Quantos pais sofrem hoje porque por não estar nessa comunhão com Deus, os filhos foram no colégio, ofereceram uma bebida, ofereceram uma maconha, e ele provou, ele fumou, e daqui a pouco o tempo vai passando, tinha 12 aninhos, e o pai não está ali envolvido, e às vezes não se preocupa, e quando vê 16, 17 anos, essa criança está agressiva, está trazendo problema dentro da família, mas sabe o que eu aprendo aqui? A história dele foi uma questão perigosa que levaria à morte. Mas o que nos traz prática quando eu oro? Deus mostra o que está oculto, o que está escondido, tentando te prejudicar. Aí Deus começa a falar com o teu coração, cuida do seu filho. Você fala com Deus, Senhor, abençoa meu filho. Você não ora? Senhor, guarda meu filho. Deus está guardando. Mas alguém já está tramando uma situação que é normal hoje. Normal lá no mundo, mas para nós não. Porque você tem que dizer, no meu filho ninguém toca. Você tem que dizer, na minha família ninguém toca. Mas como é isso? Se eu não tenho braços para ir lá, eu não tenho vista para estar lá, eu sou um ser único aqui, não tem como me duplicar. Não sou X-Men, para mim aqui, ó. Então eu preciso da presença do onipotente e do onipresente. Então quando eu falo com ele, ele fala, ora, expulsa, levanta um clamor. Muitas vezes Deus fala assim com você, levanta o clamor pela tua família. Você nem sabe, foi só um levante no mundo espiritual ainda. Mas Deus não deixou nem tocar no teu filho, mas disse, ora sem cessar. Mas como você gosta de falar com Deus, você gosta de conversar com o Senhor, você está entendendo que é orar agora? É conversar com Deus todo dia, porque essa conversa, ele conversa contigo também. Porque ele não é um Deus calado. Vai ter uma hora que o Espírito Santo vai falar com você. E aí você nem viu o livramento, mas Deus livrou. E teu filho é uma bênção. E seu filho, seu casamento é uma bênção. Você crê nisso? Então entenda isso, que isso é muito importante. E através da oração poderemos ajudar as pessoas que amamos, trazendo disposição e bom ânimo para lutar e alcançar seus objetivos. Uma coisa, eu vi um problema que estava diretamente com uma pessoa, com o próprio Daniel. Ele chamou os amigos e foi orar. A outra coisa é quando você sabe que alguém, o outro, tá? E você o conhece. Às vezes alguém da família. Não tem pessoas na família que diz assim para ele, ora por mim. Olha, eu não estou bem. Olha, eu estou sentindo uma coisa. Ora lá na igreja por mim. É quando a gente tem essa informação, o que a gente deve fazer? Tem que orar. Tem que pedir a Deus. Neemias, lá no capítulo 1, nós também vamos fazer só um apanhado. Ele é o copeiro do rei. Certo? Então, o que acontece? Eu boto o Neemias azul só para ler esse versículo, para o pessoal se situar. E a gente vai nesse segundo ponto. São 3 pontos. 3 exemplos. No capítulo 1. Pode colocar para mim. Olha só, a história da vida de Neemias, filho de Acalias, escrita por ele mesmo. No mês de Quisleu, no 20º ano de Artaxerxes, rei da Pérsia, enquanto eu estava no palácio na cidade de Suzã, um de meus irmãos, presta atenção, um de meus irmãos, chamado Anani, veio me fazer uma visita em companhia de alguns homens que haviam chegado de Judá. Na conversa que tive com eles, procurei saber como iam as coisas em Jerusalém. Como estão os judeus? Ele perguntou, que restaram? Aqueles que voltaram do cativeiro. Como está Jerusalém? Perguntei a eles. Eles responderam, as coisas por lá não andam nada boa. Vamos ficar até aqui. E aí ele dá todo um relatório da cidade, tudo queimado. Eles já sabiam disso, mas só que isso moveu o coração de Neemias. E aonde nós entramos nisso? Porque Neemias, ele vai fazer uma oração a Deus, porque eles querem, tem horas, irmãos, que não dá só. Olha, presta atenção, tem horas que você vai orar, mas você vai ser ativado a realizar também. Você vai orar, mas você vai lá no hospital orar pela pessoa. Entende isso? Você vai orar, mas você vai visitar a casa daquela pessoa que pediu.
Você não vai ficar só distante. Esse momento onde a palavra, eu mostro aqui, que poderemos ajudar as pessoas que amamos, as pessoas que conhecemos. Você vai falar, eu estou orando por você. Há um momento que nós vamos fazer isso, mas há um momento que Deus está falando que aqueles que oram precisam ter essa sensibilidade de perceber qual é a necessidade primária naquele momento. Qual é a necessidade que está tendo aquela família, aquele seu amigo. Não precisa ser só, nós estamos falando só de parentes, mas às vezes um amigo, você tem uma amizade há muito tempo, e aí fala, alguém que você conheceu e diz, eu preciso de ajuda, aí você ora, mas você vai lá. E foi isso que Neemias fez. Ele orou por 4 meses, aqui na Bíblia não fala. Mas quando você faz o estudo, não foi uma oração de um dia, não. Ele, para se preparar, porque ele foi pedir ao rei, ele não podia sair do palácio. Ele era um copeiro, era a função dele. Ele tinha que beber as bebidas do rei para saber se tinha veneno. Então ele que servia, não era só servir, tinha que provar. Então ele fazia falta. Então como ele ia sair para ajudar os seus irmãos israelitas? Então ele orou ao Senhor, olha a oração. Ele começou a orar a Deus, pediu o direcionamento de Deus, e por 4 meses. E aí o Senhor abriu a porta. Então, amados, a oração sem cessar de Neemias abriu a oportunidade dele para ajudar os seus irmãos. A palavra de Deus diz que 52 dias. Depois de ler esse texto, esse livro é muito gostoso, é fácil de ler. Em poucos minutos você lê ele, mas você vai observar como Deus foi com Neemias. Houve lutas toda vez. Preste atenção nesse ponto que eu estou falando aqui. Toda vez que você começar a orar e você também for ajudar pessoas, vai haver levante. Aprenda isso. Por isso a palavra diz, ore sem cessar, não pare. Será que vai haver perseverança nas pessoas? Será que você vai continuar quando vê primeiro sambalate, que é uma pessoa que vai se levantar? Mais 2 se levantam, mas você... Então, houve um levante. Então, quando eu oro, eu quero resolver, então vai haver dificuldade. Orar para quê? Por que você vai lá? Ah, você é fanático. Não interessa o que pensam, interessa o que está no meu coração, entendeu isso? Você sabe quem Deus é na sua vida. E você pode mudar a vida de alguém, você pode mudar o momento, a história de uma pessoa através da sua oração. A gente não faz isso em casa, porque não fazia com amigos. Ele podia dizer, não tem nada a ver com isso, gente. Olha, fico até triste por eles. O problema foi deles, não é? E conversando ali com o pessoal, se for para a história, os problemas são deles, porque eles que desobedeceram a Deus, estão pagando por isso. Eu estou bem aqui, estou no palácio, a minha casa é boa, tenho o meu salário. Não, bem não. Ele disse nada disso. Eu preciso ajudar essas pessoas. Então, através da oração, você pode usar pessoas. Você viu a importância da oração? Quem o Senhor está colocando no seu coração que você deveria orar? Às vezes nós estamos em casa, gente. Não precisa levantar a mão, porque eu sei que você vai dizer o que acontece com você. Às vezes você está em casa, fazendo as coisas. Daqui a pouco vem uma palavra assim no seu coração. Ora por não sei, vem um nome. Já aconteceu isso? Sim? Ora, aí você está ali. Às vezes estudando, até vendo um filme. Não é pecado ver filme, não. Eu gosto de ver algumas séries, tenho o meu horário de ver minhas séries. Tem horário de ler a Bíblia, tem horário de ver séries, né? Eu tenho horário de orar, ficar com a minha esposa. Tem que ter horário para tudo, né? Há tempo para todas as coisas. Mas tem hora que Deus fala assim, vê um nome. Às vezes vê o nome da pessoa da igreja. Aí você, não é, tá legal, não. É Deus está falando, ora. Porque às vezes ela está precisando de um clamor por causa do que ela está passando lá na rua. Às vezes é um clamor porque poderia ter um infarto e Deus está livrando. Irmãos, quantas coisas de boas acontecem quando a gente ora. Você entende isso? Através da oração, Deus promete que nos responderá e nos dará a orientação. Lucas 11, 9 e 10. Texto, um versículo bem conhecido. Por isso eu lhes digo, peçam. Amado, oração é para pedir. Claro que nós chegamos diante do Senhor, a primeira coisa que você tem que pedir é perdão. Sabe o maior erro de nós chegarmos à presença de Deus? Já entramos, né? Cheguei. Não é assim, gente. Cheguei. Aqui o Espírito Santo falou assim, qual é a tua? Se o Espírito Santo falasse, qual é a tua, cara?
Cheguei, é assim que chega. Senhor, derrama o teu sangue sobre mim. É assim que a gente chega na presença de Deus. Primeiro pedindo perdão. Você sabia que Neemias, ele foi um intercessor antes de ajudar? Ele pediu perdão por ele, pelo povo. Ele não estava naquela época, mas ele pediu perdão por ele e pelo aquilo que o povo fez. E pediu Deus direcionamento e que ajudasse ele, e Deus o abençoou. Então, quando chegamos na presença de Deus, eu não chego porque eu me sinto que estou bem, eu sou santo, eu sou justificado, amém. Estou separado, santo, separado, estou justificado, mas não posso chegar na presença de Deus assim. A primeira maneira de chegar na presença de Deus na nossa oração é: Senhor, perdoa os meus pecados. Derrama o seu sangue na minha vida, porque eu quero chegar à tua presença. A partir daí, aí ele pode falar: Senhor, agora eu quero pedir. Não tem problema nenhum, Deus quer te atender. Ele diz: peçam e vocês receberão. O que você precisa pedir essa noite? Ele diz: peçam e vocês receberão. Sabe o que está acontecendo? Que muitas vezes quando a gente lê essa palavra, está acontecendo com o povo de Deus, não está mais confiando nisso que está lendo. Deus, esse tempo, me permita contar um testemunho pessoal, porque aí você vê que eu sou uma pessoa normal. Esse tempo Deus tem me cobrado muito entrar na presença dele. Eu falei isso aí há tempo atrás. E eu comecei a reparar que, eu até falei: Senhor, eu não tenho nada a reclamar de ti. Não tenho nada. Eu falei com o Senhor: não tenho nada a reclamar. Tu é muito bom, maravilhoso. Tu me abençoa, tu me guarda, tu me dá vida. Eu tenho algumas coisas que preciso resolver, mas não tenho nada a reclamar. Mas eu percebo que tu está perto de mim. Eu falei assim para Deus: eu percebo que tu está perto de mim, mas eu não sinto que eu estou tão perto de ti. Eu não sinto que eu estou tão próximo como tu estás. Aí você fala: mas como assim? Mas é isso que Deus espera, que a gente se sinta na presença dele e se sinta envolvido nele. E nós cristãos estamos tendo um problema. Eu estou falando isso, eu estou sentindo de falar isso agora. Entende? Deus está colocando isso no meu coração. Muitos estão pedindo, mas não estão crendo mais que recebendo. Tá, tipo, pede, recebe. Isso aí já é uma historinha. Está botando a palavra de Deus como se fosse algo já costumeiro. Peça, recebe, procura, você já, bate a porta, você já. Virou até sambinha. Não é sambinha, não. É a palavra de Deus. Ele disse: você entendeu o que é orar sem cessar? Que é estar na comunhão, conversando com Deus em todo momento. E eu expliquei no início, não é questão de se ajoelhar. Há um momento de você ora de joelho, há um momento que você ora sentado, mas há um momento que você está orando, está andando na rua, está falando com Deus. É isso que Deus quer, um movimento de atitude, de conversa com Ele, para que a tua vida seja participativa na presença dEle e a presença dEle seja participativa da tua vida. Então a gente precisa sentir essa proximidade. Então, quantas vezes Deus tem me cobrado? Vem para a minha presença. Minha esposa está aqui de prova. Aí eu falo: amor, vou lá apontar. Não, amor? Vou lá apontar. Amor, vou chegar tarde, eu vou ter que ir lá apontar. E tem vindo para cá sozinho. Porque esse momento tem que ser meu. Eu tenho pastores que oram comigo, vão um monte comigo, mas tem momento que eu tenho que falar aqui sozinho. Porque Deus está me cobrando que eu me achegue à presença dele. Porque quando eu pedir nessas condições, eu recebo. E eu creio que é por isso que eu recebi essa bênção sem esperar. Porque na semana eu falei: Senhor, eu estou com dor. Eu tenho outras áreas, eu tenho que falar aqui: irmão, eu vou contar testemunho, porque eu estou batendo a porta. Senhor, eu vou ser curado. E eu creio que já estou curado. Então, Deus está dizendo para você através desse testemunho. Não é para me autopromover, é para dizer a você que isso que Deus está falando é real. Pede que você vai receber. Procure que você vai achar. Bata e a porta vai ser aberta. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para fecharmos, nesse tempo da graça, Deus fala conosco através do Espírito Santo. É assim que Deus fala conosco. Em Hebreus 1:4 diz que no passado, antigamente, no passado, Deus falava pelos profetas, mas hoje é pelo Espírito Santo, através dessa ação de Jesus nas nossas vidas. E eu quero deixar esse texto aqui, em João 17, eu achei, quando eu estava preparando essa mensagem, e eu estava procurando sobre oração,
Eu fui no 17, falei, que coisa incrível. Jesus deixa exemplo de tudo. De tudo. No capítulo 17, de 1, nós não vamos ler, mas note aí, 17, de 1 a 26. Vai falar, Jesus orou por si. Olha que coisa incrível. Quando eu estava lendo isso, eu falei, Senhor, que exemplo. Jesus orou por ele mesmo. E para ele orou por si. Jesus orou pelos seus discípulos. E Jesus orou por todos que ainda iriam crer nele. Sabe, Jesus orou pela gente. Lá no passado, Jesus orou por você. Cara, que coisa incrível. Senhor, que ensinamento. Então, eu devo orar por mim. Então, se você precisa de algo, fale, Senhor, eu preciso de algo. Mas eu também devo orar para aqueles que são próximos. Quem eram os próximos de Jesus ali? Os discípulos. Né? Aquelas pessoas que estavam com ele aprendendo para levar o evangelho. E Jesus também orou para aqueles a qual o evangelho ia chegar. E eles iam crer. Então nós estamos nessa oração do Senhor Jesus. E num momento difícil que Jesus orou. Ele estava perto a morrer na cruz por nós. Então, eu quero hoje orar com vocês. Eu concluo a minha palavra dizendo, orai sem cessar. Fale com Deus. Se Deus está te movendo, irmãos, você tem tempo para tudo, mas Deus está falando no seu coração e Ele está falando e você está, negligenciando essa palavra de Deus. Ele quer que a palavra dele seja vida na tua vida. Seja resultado e respostas. E hoje, você vai dizer, Senhor, eu tomo posse hoje. Amados, eu estou falando há uma semana, eu vou ficar batendo nisso, que eu disse, Senhor, que cada cura que Ele me der, eu vou glorificar, eu vou falar domingo que vem quando eu pregar, e vou falar uns dias porque eu tenho que glorificar Ele, porque quando eu glorifico o que Ele fez, outras bênçãos vão chegar. Mas eu falei quantas vezes eu já falei aqui que eu estou batendo na porta a respeito disso. Batendo na porta, batendo na porta. E aprove Deus, no momento de uma festividade de comunhão, num culto pela manhã, eu saí daqui e percebi que meu ombro estava curado. Sabe o que Jesus está querendo fazer? Ele quer te curar, Ele quer abençoar sua família, Ele quer te trazer prosperidade. Eu não vou abrir pontos. Ele quer trabalhar na tua prosperidade. Tem que chegar uma hora que você pode ter que falar, será que o Filho do Homem encontrará alguém com perseverança na terra? Vai. Porque o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai apoiar você. Diz, eu estou com você nesse momento. Não pare não, eu estou aqui. Eu estou ouvindo. Eu levo o teu clamor à presença do Pai. Sabe o que é isso? Quando eu oro aqui, o Espírito Santo vai orando, meu filho. Eu estou pegando tudo, eu estou trazendo a linguagem certa para o Pai. Trazendo a palavra certa. Porque às vezes a gente não sabe orar, mas Ele nos ajuda em todas as coisas. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Eu vou já chamar os levitas aqui. Glória a Deus. Nós vamos cantar um louvor com a Manu e a equipe. E depois nós vamos orar. Nessa oração, você vai colocar diante do Senhor o que você precisa. Não tenha medo, Ele dispersa. Porque tudo que nós pedimos no nome dEle, você vai glorificar o nome do Senhor? É isso só que o Senhor pergunta. Isso você vai pedir, vai glorificar o Pai? Vai glorificar o nome do Senhor na sua vida? O que você vai pedir para a sua família, que aqueles são próximos? Vai glorificar o nome dEle? Aquilo que você vai pedir para terceiros, que estão mais distantes. Porque quando Neemias estava falando do trabalho, ele não estava só com parentes, não era, ele estava falando irmãos, mas é a nação. Então, vai glorificar o Senhor? Então fica tranquilo, Deus quer trazer a resposta. E eu creio que nessa semana já vai haver resposta. E eu tenho percebido, quando a gente tem declarado isso, não tem sido jogado no ar, não. Tem sido uma realidade da vida aqui, da igreja. E pode ser que esse dia Deus marcou para você. Deus te trouxe aqui e disse, hoje o presente está chegando. Hoje a resposta está chegando. Porque eu sou o justo juiz. E vou ouvir o teu clamor. Amém? Vamos louvar o Senhor.